a cabeça fritando ali. Sim. Cara, tem que dar certo logo, porque eu preciso de um emprego, porque tá acabando a reserva. E começa a ficar desesperador, e de repente parece que os produtos do mercado ficam mais caros. E onde é que é o mercado mais barato? É a 40 minutos da minha casa. Enfim, tudo ao mesmo tempo. É muita coisa na cabeça mesmo. Sim. Mas depois de um tempo organizando a documentação, pronto, tá entregue, tá postado. E 2 semanas depois chega a resposta positiva. De que eu ia ganhar meu Stamp 4, ia chegar o DNIB, tudo certinho. PPS tava encaminhado também, ia tirar. Mas nesse momento eu falei, beleza, o que eu quero fazer como engenheiro aqui? Porque eu não fazia a menor ideia. Beleza, eu conheci um pouco do Você já que sabia é... que não queria mais ir pra obra. Exatamente. Eu não quero ser site engineer nesse momento. Mas eu não tô numa posição de escolha. Então vai vir o que tiver. Foi nesse momento que eu conheci você. Eu descobri o seu canal, eu descobri os grupos de WhatsApp, de Facebook e tal. E eu pensei, cara, tem todo tipo de engenheiro aqui. Eu tenho que encontrar alguma coisa que me interessa. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver todos os vídeos do Instagram, comecei a ver todos os vídeos do canal, todas as lives e tal. Até que eu parei, espero que eu esteja vendo hoje, o Pedro, o QS, que teve aqui também. Sim. Eu vi a live dele toda, mais de uma vez. Eu olhei assim, cara, é isso que eu quero ser. Eu quero ser QS. Não porque é um trabalho de escritório, assim, mas me interessou. Eu olhei para Só aquilo... pelo que você falou da sua planilha de documentos, eu já sei o porquê. Exatamente. Eu tinha uma certa afinidade já Sim, com sim. usar o Excel, adorava fazer de tudo quanto é coisa, planejamento financeiro próprio, ou qualquer organização da minha vida, assim, qualquer coisa que eu precisava, eu abria minha planilhinha verde ali e me virava. Uhum. E aí eu olhei, eu posso juntar o Excel com a minha profissão? Pô, é isso que eu vou fazer. Mais uma Comecei... coisa que eu gosto com outra que eu amo, Pô, pronto, é tá isso. perfeito, é isso Sim, que eu quero fazer, então. sim. Comecei a pesquisar que nem um doido. Eu entrei em contato com o Pedro, falei, Pedro, pelo amor de Deus, me manda os documentos que você tem, as pesquisas que você fez, esse detalhamento todo, me manda quais são as terminologias, a pior parte foi as terminologias. Eu olhei para aquele documento todo, o que é um BOQ, pelo amor de Deus, o que eu tô olhando? Foi desesperador. Enfim, minha parede se encheu de post-it e eu comecei a aplicar para todo lado. Junior QS, não sei se é o Junior, que eu esqueci o nome agora, o Graduate QS, para todo lado. De vez em quando, um site engineer, um engenheiro civil da vida e tal, equivalente daqui. Sim. Porque era o que tinha que achar alguma coisa rápido ali. E era currículo para todo lado. Aí muda currículo, muda formato. Porque além de eu não ter tanta experiência assim como engenheiro, eu não tinha tanta experiência em criar um currículo propriamente dito, com toda a minha experiência, com tudo que eu precisava dizer. Direcionado, né? E pior ainda, eu não tinha ideia como é que era um currículo irlandês, porque isso foi fundamental. Eu entrei nos grupos de QS, eu conversei com pessoas que me enviaram formatos de currículo para cá, principalmente porque tem um formato para QS. O que você precisa dizer, como você precisa dizer. Eu tive a ajuda, Paula Solano, que foi uma anja na minha vida. Ela fez o currículo para mim, ela fez o formato, falou, Yuri, é isso aqui, agora vai, se diverte. Sim. E no meio disso tudo, o que me salvou foi ser abusado de novo, porque eu não tinha medo de mandar e-mail para os recrutadores. No meio das minhas pesquisas ali no LinkedIn, né, que também era outro fator fundamental, eu encontrava recrutador falando, eu tenho tal vaga em tal lugar, tal salário, às vezes nem tal salário eles não diziam, mas vamos lá, o máximo que pode acontecer é ele me ignorar. Eu mandava vários e-mails por dia, vários, assim, o dia inteiro. Minha esposa ia trabalhar, eu ficava em casa no computador, caçando o que fazer ali, Trabalhando, trabalhando procurando emprego, sim. na minha vida e ao mesmo tempo trabalhando no meu emprego primário ali, né? Tentando equilibrar os dois, e era muita coisa, era reunião, era desenvolvimento. E eu acho que o mais desesperador era, eu ganhava ok, falando em real, mas eu tinha que transformar isso em euro. Sim. E não era um valor ok quando eu transformava em euro, era um desespero constante isso. Até que eu dei a sorte de encontrar um recrutador que ele, não sei o que ele viu em mim,
Não sei o que que ele chamou a atenção dele, mas falou: Yuri, eu tenho tal vaga aqui para essa tal empresa. Você já tem já tem o seu Janabis? Já tem tudo certinho? E eu falei para ele: eu tenho a aprovação, eu não tenho ainda a documentação. Ele: então vamos fazer a entrevista. Chega na entrevista, depois de algum tempo, todo preparado, já tinha lido de cabo a rabo, decorado toda aquela documentação que o próprio Pedro me passou. Foi uma grande ajuda, mudou tudo aquilo. Eu sento na entrevista sem saber o que esperar, porque eu já fiz múltiplas entrevistas no Brasil, mas eu nunca tinha feito uma aqui. Sim. E naquele momento eu fiquei pensando, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas, de novo, eu não tenho nada a perder. O importante é que isso aqui tá aqui acontecendo agora e eu tô feliz com isso. A entrevista em si, ela foi diferente de tudo que eu já tinha experimentado, porque o normal que a gente sente é que você é perguntado alguma coisa, você fala um pouquinho, e aí lá vem outra pergunta, e assim... No interrogatório. Um interrogatório, exatamente. Você vai falando da sua experiência ali, vai falando alguma coisa. Mas naquele momento, eles falaram, os meus entrevistadores, eles falaram um pouquinho da empresa em si. Porque a empresa é desse jeito e tal, oferece esses benefícios aqui e tal. E no que eles acabaram de falar, eles falaram assim: fala de você. E eu botei a mão no coração, disparado, e pensei: cara, eu não preparei pra falar a minha vida aqui. E aí eu falei o que eu tô falando aqui hoje. Falei: fui engenheiro no Brasil, fui engenheiro na Nova Zelândia, vim pra cá com esse objetivo e tal. No caso, eu esqueci de falar, era uma entrevista pra Junior QS, MNI. E fiquei falando e desesperado, pensando: eles vão me parar em algum momento? Eles vão perguntar alguma coisa? Eu só falo, é isso mesmo? E fala. Em história de vida, assim, pensando que eu tô chegando no final hoje, tem que dizer alguma coisa. Acaba hoje, assim, ó. Esperando vocês me darem o sim pra eu começar a trabalhar favor, e ter mais assunto. Me diga alguma coisa, eu não sei o que esperar disso aqui. É bem essa sensação mesmo. É sim. desesperador, né? Eu não esperava por isso, nunca. Até que, de repente, eu falando, porque eu ia pra obra e tal, um deles me para e diz: como é que você fazia medição na obra? E foi a pergunta mais inusitada que eu já tive. Não sei, com a trena, não sei dizer exatamente. Aí eu improvisei alguma coisa ali, eu fazia contagem, fazia medição de quantidade, fazia medição de distância, fazia qualquer coisa que era pedida de mim. De novo, voltando àquilo, eu era inexperiente, eu continuo sendo um pouco. Então, era difícil de eu chegar numa resposta, digamos, satisfatória para eles. Eu não sabia o que eles esperavam de mim. Ok, como júnior e tal, eu sei que eles não esperavam muito, mas ainda assim, eu tinha que ter uma resposta, eu tinha que ter alguma coisa plausível para dizer. Mas enfim, acaba a entrevista, vamos te dar uma resposta daqui a 2 semanas. Beleza. Que desespero. Enfim, continuar entrevistando, continuar aplicando. Passa-se o final de semana, essa entrevista foi numa sexta-feira, chega segunda-feira, nenhuma resposta, nada, mas também não esperava nada deles. Chega terça e eu acordo mal naquele dia. Eu acordo pensando: cara, não sei o que fazer. Vou mais um dia aplicando aí, não consegui nada. Já fazia 1 mês que eu tava aplicando, que nem era tanto tempo assim, no final das contas. Que inferno, vamos lá, vamos levantar. Eu lembro de levantar e o meu telefone vibra naquela hora. Eu olho assim, é um e-mail. O título do e-mail tava escrito Job Offer. Puta. Caraca. Eu só fiz uma entrevista, só pode ser uma coisa. Sim. Eu abro e não deu outra. Era o RH falando: Yuri, muito bem-vindo e tal, a gente quer te oferecer a vaga. Você aceita? Eu levei um tempo pra responder o próprio e-mail, porque eu tava ali... Em êxtase. Pulando de um lado pro outro, desesperado e tal. E, não obstante, eu chego na cozinha naquele dia, os meus housemates já tinham acordado e tal, tava todo mundo pros seus trabalhos. Eu olho na mesa da cozinha, tem um envelope pardo, endereçado pra mim. Era o Janeb. Naquele dia, chegando. Tudo no mesmo dia. Caraca. E eu acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu tinha o meu PPS marcado pra pegar ele, porque eu já tinha feito todo o trâmite lá de tirar o número em si. Sim. Então era só entregar o Janeb em si e receber o número na hora. 2 dias depois eu tava lá, dando todas as minhas informações pro RH e falando: bem-vindo e tal, daqui a 1 mês você começa.
Ainda teve um mês aí de... mais um mês aí pra me preparar, na verdade, porque... Que teoricamente foi seu notes em outra empresa. Exatamente, que não foi bem um notice, né, porque é PJ ali e tal, a Sim, gente sim, podia falar, gente, obrigado e tal, mas tem que ir embora. Tenho outras coisas esperando por mim agora, nesse momento. Foi muito amigável, mas deu tudo certo. Esse mês, na verdade, a gente tirou pra poder mudar de casa, porque a gente morava em D8 ali, né? Quase centro da cidade, só que um pouquinho mais pra baixo, né, de Dublin. E a empresa era em D15, que era, novamente, 1h30 de ônibus. E eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu preciso dar um jeito nisso. A gente acha uma casa perfeita ali, num preço amigável, digamos assim, porque em Dublin não tem um aluguel amigável, jamais. E a gente se estabelece ali. Eu compro uma bicicleta que tinha a mais barata do mercado, principalmente porque toda a minha reserva tinha acabado naquele momento, e eu tinha que passar um mês trabalhando sem dinheiro nenhum. Sim. Então, a minha bicicleta era horrorosa, não tinha marcha, eu tinha que fazer a força da perna pra me levar a ladeira acima, era uma loucura. Eita. E aí, começa o trabalho. Chego lá no primeiro dia, desesperador, porque os Irish começaram a falar inglês comigo. Nesse momento, eu percebi que eu não falava inglês. E aí, eu tive que começar a me virar. A minha sorte é que o meu sênior, o cara que trabalha comigo até hoje, a gente interage muito ali, ele é inglês. Então, era um pouco mais amigável entender o que ele estava falando. Então, imagina todo mundo... Não, e eu acho que a questão do inglês, no primeiro momento, quando você chega, é muita emoção junto, né? Muito, muito. Então, mesmo se o seu inglês é top, quando você chega num ambiente novo, cultura, pessoas novas, a forma como eles falam entre si, tudo isso dá um baque mesmo, Exatamente. né? Isso é normal. É muita coisa ao mesmo tempo. Você chega ali pensando, beleza, eu sei inglês, eu já fazia inglês desde garoto, assim, foi uma coisa que meus pais tinham na cabeça. Você vai fazer inglês, porque você vai precisar. E precisei, no final das contas. Acho que eu comecei a fazer com 7 anos de idade, alguma coisa assim. Que legal. Deram um jeito de eu fazer inglês e fiz. Sim. Mas cheguei aqui e era isso. Eu gaguejava, eu não sabia que palavra usar. Eu virava pra ele assim, ô fulano, você sabe do e-mail tal? E eu, como é que eu falo essas palavras em inglês? Meu Deus do céu. Era desesperador, era muito tenso. Mas é isso, eu tinha que me acostumar, eu tinha que dar o meu jeito, era o emprego que eu tinha, vambora, é isso. E como foi pra você quando você sentou na mesa e você teve seu primeiro dia de QS? Quando eu cheguei... Que aí você viu realmente o que é ser um QS, vamos dizer assim. Então, eu cheguei no meu primeiro dia, me deram lá todo o meu material, eu fiquei animadíssimo. Nossa, me deram um laptop, me deram uma mochila para poder trazer minhas coisas pro trabalho. Inacreditável, nunca tinha sido tão bem tratado num emprego assim. Eu tava encantadíssimo, né, com a empresa ali, o escritório bonito e tal. Uma copa ali com café e tal. Inacreditável para mim, no caso, porque... É isso, eu tava vivendo o que eu achava que tinha que ser, né, a engenharia. E aí, eu sento na minha mesa, ali no meu cubículozinho, na minha mesinha, e me descem um calhamaço de papel, assim, falando assim, aqui, Yuri, pá, isso aqui que você tem que saber pra ser QS. E eu abro aquilo, começo a olhar, meu Deus do céu, legislação, toda a parte de contratual, toda a parte de resolução de problema, toda a questão que teve com subcontractor e você fazer a contratação e os 30 dias para você fazer o pagamento, senão você pode sair do site e fazer um notice para você parar os trabalhos e tal. Era tanta coisa ao mesmo tempo, eu ficava olhando aquilo e falava assim, eu tenho que saber isso tudo agora, Júnior? O que eu vou fazer? Caraca, é isso? Mas... Aí veio aquela sensação de quando você tava de estagiário na obra e você teve que tocar a obra de novo. Sim. Eu tô aqui novato de novo, eu voltei a ser um estagiário, porque eu não sei nada disso aqui, é tudo novo. Eu vejo os engenheiros que chegam aqui, vêm aqui no podcast também e falam a mesma coisa. Eu não sabia nada, eu voltei a ser estagiário, eu voltei a estaca zero. Mesmo eu tendo 10, 15, 20 anos, já vi engenheiros com décadas de experiência falando que não sabiam mais o que fazer aqui, porque era tudo tão complexo, era tudo tão diferente do que a gente estava acostumado com a normatização brasileira e tal, que era um desafio, era um momento muito inacreditável. Sim.
Mas era isso. Com o tempo, eu comecei a sentir que eu podia ir um pouco mais devagar. Eu sentia que eu podia aprender uma coisa de cada vez. Beleza, Yuri, isso aqui é um profit plan. Isso aqui é uma notificação de variação. Isso aqui é como a gente se comunica com os nossos fornecedores. Isso aqui é como a gente comunica com os nossos contractors. E aos poucos eu fui entendendo o que eu estava fazendo mesmo. Quem eu tinha que me comunicar, de que forma eu tinha que me comunicar. Porque ao mesmo tempo que eu entendi o que era CQS, eu entendia o que era o meio empresarial mesmo. Porque eu nunca tinha tido essa experiência de sentar num office e trabalhar como um engenheiro, mesmo que de orçamento, a parte de custos. Sim. Era tudo muito diferente. Eu tinha outras noções do que era ser engenheiro e eu estava conhecendo um mundo novo. Era uma coisa completamente nova. E aí, de novo, eu estava encantado. Eu amei tudo que estava acontecendo ali comigo. Legal. Eu via esse universo, eu conhecia outros brasileiros que estavam trabalhando em outras obras. Eu comecei a ir para obras para entender quais eram os problemas que estavam acontecendo e como eu podia tentar ajudar a resolver, seja financeiramente, seja fazendo uma intermediação ali. E comecei a me achar mesmo como engenheiro. Comecei a entender, beleza, é isso aqui então que eu queria fazer. Aquela pessoa que estava lá longe de tudo, longe da família, do amor da vida dele, dentro de um site que ele não queria estar, desesperado, pensando, eu não sei se eu quero ser mais engenheiro, eu não sei se é isso que eu quero. Agora podia dizer que estava no lugar que ele queria estar, finalmente, sendo a profissão que ele sempre sonhou. É único. Foi uma coisa única pra mim, assim. Foi uma experiência diferente de tudo que eu tinha vivido. Sim. E eu acho que mais diferente ainda por eu estar vivendo essa vida longe de tudo, né? O imigrante, ele tem essa coisa dentro dele que, ao mesmo tempo que ele quer estar ali, ele sente o Brasil puxando de volta um pouco essa saudade, todo esse amor que você tem pelo seu país. E Dublin é um frio que não deixa você descansar um segundo. É um terror constante. E você pensa, cara, tu tá fazendo 40 graus no Rio de Janeiro hoje, mas eu aguentaria 50 se eu pudesse estar ali de volta, pelo menos um pouquinho. Mas eu tô satisfeito, eu tô feliz aqui. É isso que eu queria estar fazendo. E eu acho que é isso que me mantém no lugar hoje em dia, pra falar a verdade.